Rotep Família! Eu sou Janamon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Janamon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Olá, Africafeinados! Mais uma quarta-feira, a gente entrando no ar, ao vivo pela plataforma Instagram, mas se você está nos ouvindo pelas outras plataformas de stream, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a gente não sabe exatamente que horas que você está aí se conectando com a gente, mas se você quer fazer parte ao vivo dos nossos programas, acontece sempre às 10h30 da manhã na plataforma Instagram. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo em um horário alternativo porque a nossa convidada está com fuso horário, com um bebê pequeno. A gente vai falar um pouco dela agora, é a Ama. Sim, ela está há uma década dedicando-se aos estudos de práticas de saúde ancestrais africanas, e para quem acompanha o Africafé sabe que a gente sorteou na nossa libação para o mês de novembro, mês da consciência preta, a gente sorteou a palavra saúde. Então é muito importante a gente receber a Ama, porque ela é mãe, é esposa da família Aiele, primeira instrutora que é médica no Brasil, vem pavimentando o caminho para esse conhecimento desde 2016. É nutridora da Ancestral, uma plataforma especializada em alimentação natural que promove saúde para o povo africano no continente e na diáspora. Sua base atualmente é Califórnia, onde desenvolve o aprimoramento dos alimentos fermentados e queijos vegetais. Seja bem-vinda, Ama, ao nosso Africafé. Os nossos africafeinados estão ansiosos para poder ter essa partilha com você. Bom dia, Cati! Bom dia, Falei bastante família. Rotep Família, muito feliz com esse programa, né, com essa troca. Conheço a Ama há muitos anos e tenho certeza que essa troca vai ser infinita, né? Pensar em saúde é pensar em saúde a partir de uma perspectiva holística, a partir de uma perspectiva africana, como nós somos grandiosos e o quanto essa alimentação ela está dentro, né, da nossa grandiosidade, da inteireza do nosso ser. Então, eu te convido, minha irmã, para você se apresentar. Seja muito bem-vinda ao Africafé. É muito feliz de te ter aqui. Rotep, família, bom dia. Bom dia, Jana. Bom dia, Cati. Obrigada pelo convite. Muito feliz. Depois de um tempo aí, né, no puerpério, de ter tido um neném recentemente, estamos aqui no ninho, então tenho estado meio afastada, né, das telas, por assim dizer, mas é um prazer estar aqui. Eu não poderia recusar esse convite. Como a Catiúcia falou, a gente já se conhece há muitos anos, há mais de uma década, E é bom poder estar aqui, porque ela foi uma das pessoas que, quando eu cheguei nessa caminhada, também já tinha, né, essa perspectiva, estava já no processo da alimentação natural, ela, o irmão Chad. Então, quando eu cheguei, eu já encontrei, né, a irmã, e é um prazer estar aqui para trocar. Eu me sinto muito honrada, assim, pelo convite. E falar sobre saúde num momento tão crucial, né, onde um tópico basicamente parou o mundo, né? Cancelou o ano de 2020. Então, pensar a nossa saúde, em que contexto ela se insere justamente nesse momento de pandemia, justamente num contexto diaspórico, num contexto continental, onde o colonialismo ele tem as suas várias vertentes de nos matar, né? E as questões de saúde e doença são questões de vida e morte muito sérias para o nosso povo. E elas vêm se tornando cada vez mais sérias na contemporaneidade. Então, pensar saúde é pensar um todo, né? Pensar um ciclo completo, onde a gente se entende como um espírito, né, que habita um corpo. E aí as várias formas, né, de se cuidar vão precisar endereçar esse corpo, esse espírito, essa mente. Então, é esse lugar da saúde holística africana, né, que a gente se ancora para poder se manter, para poder se sustentar nesse mundo, né? E aí pensar
as nossas referências principais, principalmente no âmbito... Quando a gente estava aqui, eu e Catiça, a gente estava batendo um papo antes de entrar, né? E, para mim, a minha porta de entrada para pensar tudo isso foi repensar a saúde do meu ventre. E o quanto isso é fundamental enquanto mulheres africanas, né? Porque a gente, justamente aquilo que nos reverencia na cultura africana, justamente aquilo que nos dá esse lugar de deusas, que é o nosso ventre, que é a habilidade de trazer vida, é o que nos faz apanhar no Ocidente, né? O que as mulheres no Ocidente simplesmente são rejeitadas pelo fato de terem um ventre e de terem essa habilidade de trazer vida, né? Isso principalmente pensando nessa Europa antiga, né? Que não é tão antiga assim, e como as mulheres eram tratadas. Então, quando eu descobri, e aí eu vou... É um dos poucos livros que eu consegui ainda trazer para cá. Eu estou sentindo muita falta dos meus livros. A irmã pediu para eu trazer algumas referências, mas esse aqui, na verdade, eu comprei de novo. Eu tenho ele no Rio, que é o Sacred Woman. E foi a minha primeira referência, assim, da Cunha Fua, né? Foi a minha primeira referência para pensar saúde de uma forma não ocidentalizada, né? De pensar como que nós, enquanto mulheres, e a saúde do nosso ventre, ela está conectada com todos os aspectos da nossa vida. Então, foi a partir daí que a minha alimentação, né, que eu entrei e descobri como uma alimentação equilibrada pode me manter equilibrada em termos do meu corpo, do meu espírito, enfim. Se eu estiver falando demais, vocês quiserem entrar nas perguntas, eu não sei. Não, na verdade, esse espaço é todo teu de te ouvir, assim, na verdade, nunca é demais, né, ouvir sobre saúde do ventre, sabe? Por favor, eu e Jana estamos aqui como? Continua, por favor. Então é isso, o Sacred Woman, né, a Cunha Fua, a gente estava falando sobre círculos que a gente realizava 7, 8 anos atrás, quando isso ainda era pouco pensado, pouco falado, no contexto do nosso povo, aí no Brasil, pelo menos. E é uma outra referência que eu tive, que foi assim também, justamente no momento em que eu conheci assim, a FUA, que foi o Dr. Leila África, né, que fez a sua passagem nesse ano. E o Leila África, eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com ele, né, de poder assistir uma de suas palestras. E ele vem batendo muito forte nessa tecla do nutricídio, né? Esse termo vem justamente a partir dessa ideia de que existe um genocídio em curso a partir da nutrição, né, da alimentação, e foi onde mais me impactou. Esse momento que eu me deparei com esses materiais foram muito chocantes para mim. E eu não tinha uma alimentação estilo americana, né, de junk food, mas eu não tinha uma alimentação que sustentaria a minha saúde talvez por muito tempo, né? Eu poderia hoje, quando eu olho para trás e vejo a maneira como eu me alimentava, nova eu poderia desenvolver algum problema de saúde, né? Então, compreender isso foi fundamental. E entender que a maneira como o Ocidente chega para nós, povo africano, e joga na nossa mesa o conceito deles de saúde é extremamente adoecedor. A própria ideia, né, o lugar onde o Ocidente se arroga, né, onde eles desenvolvem a sua ciência, supostamente, que são os hospitais, não é lugar de saúde de forma nenhuma, é um lugar de doença, né? Então, a gente começa a pensar a partir, veja bem, do nosso corpo físico, e aí a gente acessa esse corpo mental, a gente acessa esse corpo espiritual, né? A gente não tem essa visão ocidentalizada de que a doença ou a saúde, ela existe simplesmente no nosso corpo. Então, basicamente, holístico, né? O Leila África, ele até dizia que falar em holístico é redundante. Falar em saúde holística africana é redundante, porque, na verdade, o Ocidente, ele cria essa noção de holística a partir dessa observação africana do cuidado com a saúde. Então, ele diz que holístico e africano é sinônimo, são sinônimos, né? Então,
foi a partir desse momento que eu comecei a me debruçar, né? Isso há uma década, como a gente já trouxe, e eu tentei imaginar de alguma forma como que eu poderia estar muito mais a serviço, né? Desse povo que precisa tanto dessas informações, que precisa tanto acessar esses conhecimentos. E foi onde eu fundei o meu primeiro empreendimento em 2010 de alimentação, e foi era chamada Mesob, a Mesob, que é pela ideia de comunhão, né? Porque o Mesob, ele é uma mesa etíope, onde as pessoas se sentam em volta para comer juntas, e elas, né, compartilham do mesmo prato, comendo com as mãos. Então, a Mesob, ela tinha essa ideia de unificação, de comunhão do povo preto, né, do povo africano, e Taoft, que é, eu tenho até aqui no meu, que é, não sei se dá para ver bem, um hipopótamo, né, que é a deusa, né, não vou adentrar, mas a gente não se refere exatamente como deuses e deusas, mas uma Neteru, no antigo Kemet, que era a representação da terra e do alimento, e da maternidade também. Na verdade, ela está aqui mais porque, quando eu fui ter o meu parto recentemente, eu trouxe ela para o meu altar para poder trazer um pouco desse axé, né, e de proteção. Então, Itaoft, então, que é parte do nome, vem justamente por essa base do alimento, essa base da nutrição da terra, né? Mas como era um nome um pouco complicado de as pessoas acessarem, eu repensei e recentemente eu estou reestruturando esse trabalho. Mas a proposta fundamental inicial da Mesob Taoft é justamente ser uma plataforma de educação, né? Para além de oferecer a comida, de vender os alimentos, né? De dar aulas de alimentação especificamente, a proposta inicial, que continua sendo, é fornecer essas informações para o nosso povo, né? E isso, de uma certa forma, eu consigo olhar para trás nesse momento e ver como que esse trabalho, né, foi plantado e germinou de uma forma muito frutífera, porque hoje a gente consegue encontrar outras irmãs e irmãos que estão nessa jornada e que muitas vezes eles chegam e dizem: nossa, eu não sabia disso. Então, eu fico também assim um pouco aliviada de ver que esse trabalho está gerando frutos, né? De poder, enfim, acessar as nossas casas, as nossas famílias, assim. E isso, para mim, tem sido fundamental. Enfim, a gente poderia pensar, quando eu falo sobre saúde, a palavra para saúde no antigo Kemet, né, que é ali a base onde a gente seria uma parte da África clássica, né, onde a gente se fundamenta para pensar filosofia, onde a gente se fundamenta para pensar espiritualidade, e a gente foi o meu ponto de partida também para falar sobre saúde. Então a palavra é Seneb, né, e ela é parte, para a gente ter assim, a compreensão do quão fundamental a saúde era pensada pelos nossos ancestrais, ela é parte de um recaú. Um recaú seria um equivalente a um mantra, né? Então, um recaú seriam essas palavras de poder que são entoadas de novo, de novo, de novo, né? Numa repetição, de forma que essas ondas vibratórias do som das palavras, elas criam uma realidade física. Então, um recaú ou um mantra, ele tem essa função, né? Inclusive no nosso corpo físico. Então, Seneb, pensar Seneb, é justamente pensar o que eu me alimento fisicamente, no meu corpo físico, né? A gente sabe sobre as questões de alimentação, o quanto diretamente, né, as pessoas têm noção do quanto a alimentação impacta direto no nosso corpo físico, mas é também pensar no que a gente se alimenta, daquilo que a gente escuta, então, da música que a gente ouve, o impacto que ela tem no nosso espírito, no nosso corpo, daquilo que eu assisto na televisão e o impacto que isso tem no meu espírito, no meu corpo, das minhas relações, isso é muito importante. Pensar as nossas relações,
é um ótimo parâmetro para a gente pensar a nossa saúde também, né? Como eu me relaciono com outra pessoa está diretamente ligado à maneira como eu me relaciono a mim mesma, comigo mesma, né? E essa saúde, ela vai justamente se mostrar ou não, dependendo da presença ou da ausência dela na minha vida pessoal, ela vai se mostrar nas minhas relações interpessoais, na minha relação com o então, né? E aí os nossos ancestrais, existe um provérbio do antigo Kemet que diz o alimento está para o corpo, né? Assim como a saúde está para o espírito. Então, assim, a gente pensar a mesma forma como eu escolho um dia levantar e pular um junk food, pular algo que eu sei que não vai me fazer bem, isso também é um processo de fortalecimento da mente e do espírito, né? E são coisas que o Ocidente não toca, não endereça de forma alguma. A gente tem exemplos de pessoas que simplesmente começam a sentir um mal-estar no corpo físico, vão a vários médicos, né, que tem essa vertente da medicina ocidental, ou da carnificina, como eu prefiro dizer, vão a vários médicos e eles não conseguem, ainda que eles tenham tanta tecnologia, né, tem essa arrogância da tecnologia de ponta da medicina ocidental, e aí não conseguem detectar o que essas pessoas possivelmente estejam sentindo, né? Qual é a origem daquele mal-estar, daquela doença. Justamente porque eles não conseguem, não têm essa habilidade, não têm essa tecnologia africana que é o espírito, né? O espírito exercendo parte ali em todos os aspectos da nossa vida. Então, os africanos têm essa compreensão, né? Conseguiram sofisticar esse pensamento de que o nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo, existe um processo não físico que está conectado a isso. Existe um processo que não é tangível com os nossos 5 sentidos, né? Ou, na verdade, como Laila África dizia, a gente não tem 5 sentidos, a gente tem 5 sensores, né? A visão, a audição, os olhos, eles são sensores. Na verdade, a gente teria um sentido que é o cérebro, que percebe tudo isso, que percebe o que eu toco, que percebe o que eu vejo, né? Então, o Ocidente ele nos empobrece nesse sentido de limitar a maneira como a gente vai conseguir se perceber, né? E de ignorar como algo menor, como algo atrasado, a influência da espiritualidade nesse processo, né? E é justamente isso que permitiu que nós fôssemos um povo extremamente saudável, né? Essa conexão com o espírito, um povo extremamente saudável e que produziu as grandezas que produziu e que contribuiu com o mundo, com as ciências, enfim, com a própria civilização, né? Então, justamente pensar em saúde holística africana é justamente repensar a maneira como a gente se olha e como que a gente coloca o espírito, né? O não tangível na frente disso tudo, né? Então, é um pouquinho desse processo de se reinventar no meio do caos. Na verdade, não é inventar nada, né? Porque a planta já está toda aí, já está tudo dado. Nossos ancestrais deixaram escrito na pedra, nas placas, enfim, e de forma muito precisa, porque sabiam que a gente ia precisar acessar esse conhecimento. Tanto que tudo que eles escreveram resiste ao tempo, resiste às enxurradas de areia, resiste aos brancos querendo apagar essa história, né? Então, é justamente isso, assim, repensar os caminhos que a gente escolhe traçar a cada dia e nos entendendo enquanto né? Porque num ambiente, num contexto que quer, na verdade, a gente doente, é um ato de resistência muito grande, é um ato de muita sabedoria, porque também requer um processo interno, né, da nossa mente, do fortalecimento da nossa mente, porque a oferta do que não é bom, ela é abundante, principalmente num contexto das mídias sociais, onde aí vem quarentena, aí vem pandemia, né, vem o isolamento,
as pessoas elas têm muito mais acesso, muito mais tempo para estar ali conectada com essa coisa das redes sociais, e isso gera uma ansiedade, isso gera pânico, isso gera depressão, e aí a gente busca remediar isso com comida, né? E aí eu gosto sempre de fazer uma distinção entre comida e alimento, porque alimento não é só o que a gente come, né? Mas o alimento ele tem fundamentalmente a função de nutrir, né, e de sustentar a vida. Então, o alimento ele é aquilo que a gente come, mas é também aquilo que, como eu falei, aquilo que a gente ouve. E a diferença é que a comida ela simplesmente foi feita para comer, né? Não significa que ela seja um alimento necessariamente. Então, enfim, a indústria chamada alimentícia, ela tem muitas dessas às vezes eu esqueço as palavras, dessas armadilhas de nos oferecer, de nos ofertar muita comida, mas de jamais nos ofertar alimento de verdade, né? Então, é repensar tudo isso, é repensar o nosso ventre, é repensar as nossas relações, enfim. Alma, que coisa linda. Eu quero fazer uma... Estão me ouvindo? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para você, assim, porque a gente te ouvindo falar assim, muito inspirador, muito lúcido. E a gente falou, você traz para sua fala as armadilhas, né? E eu quero apontar aqui, eu sou aquela pessoa que gosta de ver as soluções, de ver os caminhos possíveis. E eu quero aproveitar a sua presença aqui como instrutora de yoga, de Kemet Yoga. Queria que você correlacionasse isso. Eu comecei uma travessia junto da Glaucio Pimenta, tá aqui na nossa audiência. Estou praticando, estou fazendo essa travessia com a Kemet Yoga, junto dessa instrutora, a Glaucio Pimenta, que tem me proporcionado muita conexão ancestral. E aí eu queria te ouvir, queria que você relacionasse a prática, explicasse um pouco, enfim, elucidasse para nossos africafeinados o que é a Kemet Yoga, como ela auxilia para ser ferramenta mesmo, né, como um caminho possível, né, para essas... Jana, o que você está falando, eu queria que a irmã também falasse o quanto se fala muito de filosofia na atualidade, né, mas a prática da Kemet Yoga é justamente esse processo mesmo, né, as pessoas acham que filosofia africana, eu estou aqui falando porque o nosso modo de percepção é o modo de percepção da escrita, mas não é da escrita, né, então assim, o quanto a Kemet Yoga é essa alimentação que te ajuda a pensar o mundo e como tudo está correlacionado com essa alimentação, com essa saúde que a irmã nos trouxe. Uhum. Massa. Então, quando a gente pensa em yoga, né, na prática, e a gente pensa na própria palavra, que é uma palavra em sânscrito, né, da Índia, enfim. E até isso a gente consegue traçar de volta para o continente africano, essa origem africana do sânscrito, a origem africana dos próprios indianos, enfim. Mas quando a gente pensa na palavra yoga, que a gente utiliza para referenciar essa prática, ela significa simplesmente unir, juntar, né? Yoga. E aí a gente pensa unir e juntar o quê? Justamente isso que eu vim falando, o corpo, a mente e o espírito, né? Entender isso como um. Entender que, na verdade, não há separação, né? Na verdade, para além de juntar, é pensar que não é separado. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Entender que esse corpo, essa mente e esse espírito não são separados vai nos levar a uma prática que ela tem o seu aspecto visível, que são as práticas de posturas no corpo físico, movimentos e poses alinhados com a respiração, que é fundamental, mas que elas vão estar movendo algo não visível, que é o aspecto mental, que é o aspecto do espírito. Então, quando a gente pensa em Kemet Yoga, a gente está falando de uma prática que vem, que está fundamentada, que está escrita, que está registrada
nos nossos registros ancestrais, né, principalmente no antigo Kemet, por isso o nome Kemet Yoga. Para quem não sabe, Kemet é o nome do Antigo Egito, né, nome africano para o Antigo Egito, que significa a terra dos homens pretos, a terra preta. Então, a prática de Kemetic Yoga ela vai vir nesse sentido, nesse propósito, desse realinhamento do espírito africano, né, do ser africano. E quando a gente pensa na história dessa prática, na contemporaneidade, né, através do mestre Isser Hotep, que é o nosso o mestre maior na prática da Kemetic Yoga, né, que ele, nos seus mais de 40 anos de pesquisa, vem fundamentando e vem estruturando e sistematizando essa prática. Ele vem eu acho que é por isso que ela é tão revolucionária nesse sentido, porque ela é a única prática que vem no contexto do yoga, tá? Ela vem justamente com esse sentido de propósito de ressignificar a nossa existência enquanto africanos, né? Porque ela vem a partir da experiência de um homem africano na diáspora, nos Estados Unidos, né? No gueto dos Estados Unidos, que estava submetido a todas essas mazelas que a gente vem falando, do junk food, da violência, enfim. Então, quando ele pensa essa prática, ele vem trazendo um contexto que é um trabalho no corpo físico, mas que também é filosófico, que também é histórico, né, que repensa a história africana e dá esse sentido de propósito novamente para as nossas vidas. E aí, como que a yoga vai atuar nesse sentido de nos reestruturar, né, de nos restabelecer como soluções muito, muito práticas assim, para todas essas questões, os problemas que a gente veio falando até aqui. Eu costumo dizer que a prática que a gente vê, né, das posturas, das poses, eu costumo dizer que isso é ilusão de ótica. Na verdade, o que está acontecendo, a gente não consegue ver com os nossos olhos. O que está acontecendo, que me leva a mover esse corpo físico, na verdade, é um processo interno levado pela respiração. Na verdade, a respiração é yoga, né? Então, se você é uma pessoa que não consegue andar, se você é uma pessoa que não consegue se mover, mas você consegue respirar, você pode praticar yoga, né? É importante ressaltar isso, principalmente no momento onde a gente, de novo, com as mídias sociais, a gente acaba tendo muitas imagens do que é yoga, né? De uma prática que parece meio acrobática, que parece muito complexa a nível do corpo físico, mas yoga é simplesmente respiração, né? É você, de volta, quando a gente pensa a palavra respiração, dentro dela tem a palavra espírito. E quando a gente pega diferentes textos antigos, eles passam uma ideia de que quando a gente se desconecta da respiração é quando a gente tem uma quebra de valores morais e de valores espirituais através da respiração, né? Quando a gente deixa de respirar corretamente. Então, pensar a respiração está inteiramente conectado com o espírito. Em vários momentos, né, a gente vai ver na iconografia no antigo Kemet, um Perá, né, que seria um nome para um faraó, né, um Perá sendo ali abençoado por algum Neteru, muito mal traduzido um deus ou uma deusa, né? Então, com um Ankh, né, que seria com um Ankh sendo apontado para o seu nariz, né? Então, a gente a gente vai ver em vários momentos dessa iconografia esse Perá, então, recebendo, isso é simbólico do sopro da vida, né? Então, para que ele possa ter um reino de prosperidade, né? Para que ele possa ter uma vida em equilíbrio e próspera, ele recebe esse sopro da vida. Então, a respiração é um momento onde a gente vai se reconectar com a gente mesmo, né? E que vai garantir uma respiração correta, vai garantir uma mente mais correta e alinhada e um corpo mais correto e alinhado. Então, a gente pensar Kemetic Yoga, né? Na verdade, praticar Kemetic Yoga
vai nos levar direto para esse ponto de conexão ancestral. Eu costumo dizer que, durante a minha prática pessoal, né, porque uma coisa é você instruir, você está dando aula, é um processo. Outra coisa é você fazer aula, né, numa turma, numa classe ou com um instrutor. E outra coisa é você praticar, né, com você mesma, no seu momento, no seu canto. E em vários momentos desse, eu costumo dizer que eu já fiz muito download de informação durante essa prática. Porque quando você conecta, quando você se coloca em posturas que os nossos ancestrais se colocavam, você consegue experimentar no seu corpo esse lugar, essas sensações físicas, mas também esses processos mentais, né, que os nossos ancestrais acessavam por estar nessas mesmas posturas. Então, quando eu estou praticando, digamos, uma pose de mim, por exemplo, que abre, né, essa parte do meu peito, que conecta um canal muito importante, o meridiano do pericárdio, enfim, a gente começa a criar um circuito energético no nosso corpo físico, né, fazer com que a energia flua no nosso corpo físico, de modo que a gente consegue criar esse ponto de conexão com os nossos ancestrais. Então, na minha compreensão, a Kemetic Yoga ela tem essa... que é diferente das outras vertentes de yoga, né, que eu não consegui acessar. Eu tenho certeza que tem pessoas que têm uma conexão genuína com a prática de outras práticas de yoga, mas foi só na Kemetic Yoga que eu consegui acessar esse ponto de conexão ancestral que as outras práticas de yoga não me proporcionaram anteriormente, né? Justamente por estar ali imersa nesse processo que os nossos ancestrais deixaram como instrução, assim, muito fundamentais. Então, a Kemetic Yoga ela vai trazer esse realinhamento do nosso corpo físico, né? Levando a nossa vibração nesse mundo, né? Tudo baixa a nossa vibração, tudo faz com que a gente vá propicia, né? Não que necessariamente a gente vá definhando, mas propicia que a gente define, né? Então, essa prática, ela eleva a nossa vibração, né? Essa vibração tão sofisticada que os nossos ancestrais conseguiram acessar. E aí, isso vai ser algo muito simples, como eu terminar uma prática e eu não sinto vontade, por exemplo, de comer junk food, sabe? Não é algo forçado, não é algo que vai ter alguém ali para te dizer não coma isso. É simplesmente uma sensação de bem-estar tão grande que você se atrai por coisas que vão também te gerar um bem-estar ainda maior, né? Então, é uma questão de vibração mesmo, de trabalhar ali no corpo sutil, no campo energético, né? Enfim, e é isso. No mundo da energia, a gente sabe que as energias que têm uma vibração parecida, elas vão se atrair, né? Então, a Kemetic Yoga ela vai fazer esse trabalho belíssimo, fundamentalmente através da respiração, de realinhar o nosso corpo físico, o nosso corpo energético. Uou, eu tô aqui completamente assim, inspirada, muito atravessada por todas essas questões. Eu quero fazer uma provocação. É a ideia da nutrição, do fortalecimento, acho que eu venho refletindo muito nisso, né? Esse fortalecimento de dentro para fora. Primeiro o interior, primeiro o que está dentro, porque a gente só vai refletir aquilo que... Tem uma poesia que eu adoro que fala: a boca só fala do que o peito está cheio, né? Então, um pouco esse... Então, quando você traz essa questão da nutrição, do nutricídio, que nutrir-se não é só a alimentação, eu correlaciono com medicina preventiva e acho que a Kemetic Yoga é uma ferramenta para essa medicina. Uma vez que você trabalha ali nas posturas, o que você nos trouxe, né? Um fortalecimento dos nossos órgãos, para que com esses órgãos lúcidos, ativados, a gente consiga externar
né? O que está dentro, né? Então, assim, para este tempo, né, Kate? Um tempo em que a gente vem atravessando. Existe a performance corporal. Eu brinco, a gente tem essa coisa da performance, né, e tudo mais. A gente vem de uma ditadura estética, né, que parte por um paradigma do que é que nos apresentam como belo. E aí, quando você traz essa percepção toda, é como se a gente tivesse que olhar para o outro lado. Tipo, isso tudo que estamos. Kátia fala isso tão bem, né? O futuro é ancestral. Vamos sulear. Quando nós falamos dessa noção da ancestralidade, é porque muitas das vezes nós passamos muito tempo tentando buscar respostas nas quais as respostas elas moram em nós, né? As respostas estão em nós, né? A irmã trouxe, os nossos ancestrais deixaram isso, né? Registrados, não somente registrados fisicamente, mas também registrados em nós. E o quanto essa saúde ela é fundamental para que nós possamos fazer esse acesso, né? Quando eu descobri isso, a minha vida, ela teve... Isso me ajudou, aí você estava falando, eu lembrei, por exemplo, assim, eu começo a entrar nesse universo do Kemet e tudo mais, quando eu mudo a minha vida e entendo que existe uma outra dimensão de reconhecer o mundo, e essa dimensão, aí todo mundo olha e fala, ai, que incrível o que tu faz. Eu falo, não é incrível, todo mundo tem isso é nosso, né? Então, na verdade, o que nós fazemos, né, é você acessar, porque o nosso campo é muito limitado. E essa limitação, e é uma coisa que eu queria perguntar para a irmã, porque eu já tive em mesa que a irmã fala muito sobre isso. A gente fala muito de genocídio, mas a gente não tem a dimensão de o quanto não acessar essa grandiosidade dessa alimentação, né, que renova o espírito é genocídio. Nós trabalhamos muito com uma ideia de genocídio factual, que é o extermínio, né? Mas como que nós também podemos dar conta desse não extermínio, né? Uma das coisas que eu conectei, um ponto crucial para eu conectar essa coisa da alimentação, foi entender a sua conexão espiritual, né? Porque a gente no Ocidente, a gente cresce, ok, eu como quando eu estou com fome, eu como para me distrair, eu como, enfim, eu como de diversas formas, mas sem pensar que aquilo é um sustento também para além do meu corpo físico, né? E sem pensar nas consequências que esse comer vai me trazer. Então, e aí eu acho que ele vai trazer isso muito, muito forte, que existe esse genocídio ativo contra o povo de melanina, né? E aí a gente vai entrar nesse tópico da melanina, porque é algo que, inclusive, os antigos gregos falavam, né? Que as civilizações africanas elas eram tão avançadas porque eles eram um povo, né, que tinha muita melanina. Eles tinham essa compreensão desse papel crucial que a melanina também tem nos processos mentais e psicológicos, né? É uma molécula bioquímica que é para além de processos biológicos, né? Ela propicia um estado mental também. Por isso a gente vai pensar a espiritualidade e vai ver os vários povos, né? Como que essa espiritualidade ela se conecta no continente africano de várias formas, ela se une no continente africano de várias formas, e pensar que nutrir, né, NTR são as consoantes principais da palavra nutrir, nutrição, que também está conectado com natureza, que também tem NTR. E a gente está falando de Neter, a gente está falando da energia divina, né, de Deus, né, no antigo Kemet. Então, nutrir tem que necessariamente estar conectado com um propósito para além de eu satisfazer uma necessidade física, né? Para além de eu simplesmente comer porque é gostoso e sem pensar nas consequências que aquilo vai me trazer. E é esse lugar tão superficial que o Ocidente nos colocou,
essa desconexão, né, dessa alimentação que alimenta não só o corpo, mas que alimenta o espírito, e aí que a gente não se engane. Quando a gente come algo que não faz bem para o nosso corpo, que desnutre o nosso corpo, a gente está desnutrindo o nosso espírito também, né? Comer, né, o ato de comer, né, é sacramento. O ato de comer para os africanos é para além de só saciar essa necessidade física. Então, pensar a alimentação, a gente vai repensar isso através do nutrir de Neter, né, dessa matriz divina, e aí a gente, obviamente, vai falar, por exemplo, dentro do candomblé, existem os preceitos, qualquer vertente espiritual, né, existe preceito alimentar, né? Os preceitos alimentares, eles vão justamente dar esse amparo para esse processo espiritual que está ocorrendo, né? Então, se a gente for pensar no Rastafari, existe um preceito alimentar. Se a gente for pensar no Candomblé, existe um preceito alimentar. Né? Nada é feito à toa. Só que quando a gente vive as nossas vidas no dia a dia, a gente, majoritariamente, a gente vive no à toa. Né? Então, e aí pensando essa coisa do genocídio, né? Como a Kate falou, eu em algumas oportunidades eu trouxe para alguns debates essa questão, e também não estava inventando nada de novo, né? De novo, o Laila África vai falar disso, o Kenfu vai falar disso. Existe uma guerra contra o povo de melanina, né? E, de novo, essa guerra ela vai se dar de forma mais sutil e de forma mais direta. A alimentação, eu acho, para mim, já está tão óbvio que ela já não é nem tão sutil assim, né? Nem mais uma forma tão sutil de guerra contra a gente. Para mim, isso é muito nítido. Você chega em qualquer gueto aqui nos Estados Unidos e você tem todas as cadeias de junk food possíveis em cada esquina com refeições a $1, tá? Então, assim, é um plano muito concreto que está em curso. Mas quando a gente pensa no porquê que isso tem um efeito na gente de forma que não tem em outros povos não melaninados, melanizados, enfim, é a compreensão do papel da melanina nisso tudo, né? Então, quando a Jana trouxe ali uma palavra órgão, que para mim ficou, né, a ativação dos nossos órgãos. Quando a gente pensa em órgão, a gente pensa em orgânico, né? Então, o orgânico, órgão, está conectado. Quando a gente pensa em orgânico, a definição de orgânico é o carbono. Ou seja, carbono, a gente está falando de melanina. E aí a gente fala que os nossos órgãos, todos os nossos órgãos, eles são orgânicos, eles são repletos de carbono, eles são repletos de melanina. O funcionamento, a base fundacional dos nossos órgãos é a melanina. Né? E isso é o que a gente também não aprende, isso é parte do genocídio planejado, de não saber como o nosso corpo funciona e de como essas drogas, e aí esses junk foods estão inclusos também, de como essas drogas atuam nesse corpo físico, né? Por exemplo, quando a gente está falando de diabetes, a gente vai ver um mau funcionamento da melanina em vários sentidos, em vários aspectos identificáveis no nosso corpo, né? Então, aí, inclusive, a Kinetic Yoga vai fazer o quê? Vai reenergizar e revitalizar os nossos órgãos internos, né? Durante esse processo, quando eu falei aqui sobre a vibração, sobre como que se alimentar no corpo físico vai trazer um impacto no nosso corpo energético, e aí a Kinetic Yoga ela vai fazer também esse processo, né, de reversão desses órgãos que estão sobrecarregados. Então, sempre que a gente está fazendo uma sequência específica, uma postura específica, um exercício de respiração específico, a gente está retirando essa sobrecarga desses órgãos, né, fazendo com que eles possam ter ali um alívio e reenergizando eles. Ou seja, quando a gente está fazendo isso, a gente está diretamente influenciando, afetando a presença da melanina no nosso corpo. E fazer isso é fundamental para a gente poder se reestruturar enquanto ser africano, né? Porque
era algo tão, tão central na nossa vida, a presença da melanina, né? E isso está no nome do Kemet, isso está no nome, como a gente se identificava para o mundo, sabe? Então, a gente não pode simplesmente ignorar isso, né? Enfim, e aí é isso, o nutricídio ele vai se dar de forma que já deixa de ser tão sutil, né? Para ser de forma muito mais eficaz, muito mais eficiente. E a gente consegue observar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe muita propaganda de laticínios, por exemplo, com pessoas. Para os laticínios, eles têm um impacto muito negativo, principalmente para a população preta, sabe? Mas, quando a gente olha isso, um anúncio desse na televisão, ou um anúncio desse num outdoor, por exemplo, a gente não consegue, de pronto, compreender como que isso é um projeto genocida, né? Um projeto que tem como alvo, né, o povo preto. Mas aí, quando você acessa certas informações, vê o impacto que os laticínios têm na saúde do povo preto, especificamente, aí você fala, uau, eles têm os recursos financeiros para colocar esse projeto em prática, né? Então, eles estão armados com aquilo que eles precisam. E aí, o que a gente, por outro lado, como que a gente consegue se armar também, né? É pensar nessas práticas que vão nos dar, para além dos recursos físicos, financeiros, né? Elas vão reestruturar a gente internamente para que a gente, inclusive, comece a acessar esses recursos materiais para nos reerguermos, né? Enfim, é mais ou menos isso, assim. É muita coisa, a cabeça vai. Irmã, Que contribuição! É importantíssimo a sua fala, a sua contribuição para a pauta, enfim, para nos emancipar. Foi muito valiosa, muito importante. A gente está caminhando para o final. Eu poderia ficar mais 1 hora. Programas, né? Eu acho que a Mizane pode voltar, a Emma Ama pode voltar num outro momento. Kátia, eu vi vários recortes. A gente tem que fazer um programa com ela só sobre yoga, só sobre a Kemet Yoga. Depois a gente faz mais um programa sobre as posturas. Depois a gente faz mais um programa sobre alimentação. Total, assim, eu queria pedir. A Ama tem se debruçado, né? Ela oferece cursos, queria que ela falasse também, né? Queria que ela falasse sobre os queijos que ela produz. Que ela falasse também o quanto essa alimentação viva, né, nos traz vida, né, nos retoma a vida. Acho que é muito importante ela falar sobre isso. Pedir para que todas as pessoas que estejam nos assistindo ou nos vendo sigam a Ama, né, entendam o que ela está dizendo. Esses dias eu postei uma passagem de Tarotep, né, e aí eu falei lá, isso é reposte da Ama, que já tinha falado isso há muito tempo atrás. Então, assim, o quanto nós precisamos estar próxima e ouvir as pessoas que trazem, né, essas grandiosidades. Tá aí passando até uma foto do queijo, né, desse queijo lindo que a Ama faz. Queria que ela falasse um pouco sobre esse trabalho incrível. Legal. Então, eu conheci a alimentação viva primeiro, né, lá há muito tempo, naquela época que eu frequentava a sua casa e tal. Os ali, sementes, mas e aí o Arislatã, né, que é um mais velho aqui que eu, me perdoe, ainda não citei, não sei porquê, mas o Arislatã que foi inclusive, né, ali logo antes até de conhecer o Laila África, ou junto ali, foi um dos que eu comecei, na verdade, a buscar orientação, né, através do trabalho do mais velho, do nosso ancião, e alimentação viva. Então, basicamente, a alimentação viva é uma alimentação que preza pela vitalidade dos alimentos, né? E essa vitalidade vai ser encontrada, então, nos alimentos não processados, nos alimentos crus, né?
O próprio Adilatan, ele costuma dizer que ele não gosta de chamar o alimento de cru, porque dá a ideia de algo inacabado, né, de algo que precisa de uma intervenção ali para poder ficar pronto. Na verdade, esse alimento está pronto, e o tempo de cozimento dele foi o tempo de amadurecimento, né, o tempo desde semente até se tornar um fruto. Então, o sol já cozinhou esse alimento, a terra já cozinhou esse alimento, a água já cozinhou esse alimento. Então, a alimentação viva ela vai ter essa base fundamental dos alimentos solarizados, né, como ele prefere chamar, dos alimentos que já estão prontos pela natureza, dos alimentos das sementes germinadas, né, isso é uma base imprescindível da alimentação, porque quando a gente pensa em germinação, a gente está falando em algo que está ali no comecinho da vida, sabe? Algo que está ali cheio de energia vital para sair de uma semente e virar uma árvore, de repente, né? Chegar num fruto, né? Então, existe muita energia vital ali contida dentro desse pequeno chip que a natureza, né, encapsula ali tanta informação, tantos nutrientes. E essa alimentação, ela era praticada pelos nossos ancestrais, né? A gente vai ter uma referência muito importante, eu sempre trago ela ali, eu acho que tem, inclusive, no meu Instagram, em postagens bem antigas, a informação sobre a germinação de Alçar, né? Então, Alçar, que era um Neteru, né? Uma esfera divina, e no momento da ressurreição de Alçar, ele é colocado, ele é mostrado, e grama de trigo começam a brotar do corpo dele, né? Isso é algo muito importante, porque ali, nessa iconografia, existe uma simbologia fundamental sobre a clorofila, sobre a melanina, porque Alçar era o senhor da melanina. Existe a ideia de regeneração a partir da clorofila, a partir da germinação da semente, né, da produção de brotos, enfim. Então, ali você consegue entender esse pensamento muito sofisticado, refinado dos nossos ancestrais no papel dessa alimentação na nossa regeneração do corpo físico, né? E Alçar ali representando, então, o Senhor da ressurreição também, vai nos dar uma lição muito importante, né, sobre como a gente passa por essa alimentação, que é 100% vital, né? Como eu falei, a alimentação viva vem por conta dessa vitalidade, que é o que nós raças vamos falar em Aital, né? Aital, que vem de vital. Enfim, aí você vai conotar, que vai dar essa ideia de que eu estou conectada com o todo, eu estou conectada com o que é vital, com a natureza, com o universo, enfim. Então, a alimentação viva, ela tem essa base, né, desses alimentos, da forma desses alimentos que eu acabei de falar. E, de novo, os nossos ancestrais em África tinham essa prática desses alimentos. E aí o meu trabalho, ele vem... por bastante tempo, eu me mantive numa alimentação 100% viva, né, 100% não cozida, enfim. Hoje eu como alimentos, o alimento cozido está de volta na minha alimentação. Só que a experiência da alimentação viva, ela traz para você uma expansão de horizontes, né? Ela traz para você uma prática que é para além do só... eu tenho uma alimentação que é 100% viva, então só assim eu consigo ter vitalidade. O que não é verdade. Na verdade, a alimentação viva, ela traz para você uma forma diferente de olhar para a vida, uma forma diferente de olhar para os alimentos, uma forma diferente de olhar para as suas relações. Então, quando eu estou germinando uma semente, no processo eu estou aprendendo paciência, no processo eu estou aprendendo o cultivo, o quão importante é eu dar atenção àquela semente para que ela possa me dar, em retorno, um alimento muito nutritivo, e isso eu consigo expandir para as minhas relações, expandir para a vida, enfim. Então, uma vez que você começa a germinar semente, você não quer mais parar, isso vai estar presente na sua vida para sempre. E aí eu faço esse trabalho com os queijos, né?
é algo que eu vejo que é um ponto crucial assim, para as pessoas que querem mudar a alimentação, a dificuldade de deixar os laticínios, enfim. E aí eu fiz alguns cursos caros, assim, que eu simplesmente tento fazer de forma muito mais acessível do que eu consegui acessar, tornar eles muito mais acessíveis para o nosso povo a um valor muito, muito simbólico, assim, né? Porque eu sei quem é que acessa essas coisas, eu sei onde esses... Eu tive que ir para a Zona Sul, sabe? Tipo, para o Jardim Botânico fazer um curso que eu sei que 90% do meu povo não teria como fazer, sabe? Então, eu vi que essa é uma das formas que eu consigo não só promover a saúde pessoal, né, das pessoas que fazem curso também. Eu encorajo a todo mundo que pratique, que inclua isso na sua vida, a ponto de se sentir confortável o suficiente para fazer aquilo para si. E é isso, esses queijos eles têm realmente feito bastante sucesso por aqui. Meu companheiro adora. Enfim, daqui a pouco a gente vai ter o próximo curso. É isso, assim, a maternidade, bebê novo. É outro tempo, é outro processo. Eu tô reaprendendo tudo que eu achava que eu sabia da vida. Eu estou reaprendendo, mas em breve eu vou estar com a segunda parte desse workshop de queijos aí. Quem se interessar, fica conectado lá na página, que em algum momento eu vou falar sobre ele. Gratidão, gratidão, irmã. Quero fazer esse curso já vou ficar de olho aí na primeira oportunidade, né, Kátia? E assim, para quem perdeu o primeiro, ele está lá no link na minha bio no Instagram. Você pode acessar as aulas que já foram gravadas ao vivo. Então, você pode acessar e fazer no seu tempo em casa, quando você puder, enfim. Muito democrático. Gratidão pela partilha desses ensinamentos todos, né? Nada mais africano que isso. Gratidão. Acho que a gente está caminhando para o final com um gostinho de não vamos acabar, por favorzinho. Mas é isso. Para a irmã voltar para conversar, para estabelecer 1 hora. É um tempo ínfimo para a grandiosidade de tudo isso que está sendo. Aliás, eu fiquei pensando assim, cada palavra do mês a gente pode chamar a irmã para vir conversar aqui conosco. Eu acho que todas as palavras. É porque libação é uma coisa que, inclusive, no mês que vem, a irmã pode vir falar conosco sobre libação também. Né? Eu acho que é muito massa. Acho que é dezembro, a gente vai estar encerrando o ciclo. Eu já fico o convite para você vir conversar conosco sobre libação, que foi uma prática que eu trouxe para dentro do café e convidando as pessoas. Na nossa libação, nós não chamamos os ancestrais, né? Porque a gente entende que a vibração desse sopro da vida, esse EMI, é importante quando nós estamos juntos. Então, que a pessoa pense no seu ancestral e fale uma palavra. E essa palavra nós falamos, né, em cima e conversamos em cima. Então, assim, é muito importante mesmo esse diálogo, né, e esse retorno para o que de fato é nosso. Então, irmã, gratidão imensa, assim, por tudo, né, por tu levantar cedo, eu sei que é super cedo, tá com o neném pequeno, mas isso é muito visceral para o nosso povo, né, para os nossos afrocafeinados. O nosso K do Africafé é o K da nossa energia, né? Então, é justamente nos reconfigurar dentro dessa loucura toda aí que nós somos submetidos, né, Jana? Exatamente, vocês disseram tudo. Eu só posso dizer gratidão pela partilha, pelos ensinamentos. Então, eu estou aqui super nutrida por essa partilha, né? Já aplicando os conhecimentos, os saberes que foram partilhados aqui hoje. Me sinto extremamente nutrida, preparada para enfrentar este meio. Estamos no meio da semana, né? Quarta-feira, ainda tem aí uma quinta, uma sexta-feira é dia 20, dia da consciência preta, da consciência negra, um dia de bastante reflexões. Este mês todo, né, nos proporciona muitas reflexões, não que os outros meses não precisem ter essa reflexão, mas a gente também é importante reverenciar a luta, né? Os nossos passos não são de agora. Então, gratidão, muita gratidão. Vitória é o nosso destino e é muito bom ter essa parceria na travessia. Grata, ama, seja sempre bem-vinda aqui no África. Eu que agradeço, irmã. Muito obrigada, viu? Beijo enorme.
Até já! Rotep Família. Vitória é o nosso destino. Até a próxima.